Já tá liberado. Tá sim, ok. Onde a resposta de umas 4 pessoas aí que já tinham tentado resolver foi, se não me engano, a C. Não, a D. D. Foi a D, né? Tá. Vamos ver se faz sentido. 2 e 3 corretas. 2 e 3 corretas. A respeito das propriedades das soluções, considere as seguintes afirmativas. 1. A água do mar ferve a uma temperatura mais baixa que a água pura? Não, a água do mar tem sal. E o sal causa, então, o efeito coligativo de ebulioscopia, que é o aumento da temperatura de ebulição. Então, a temperatura mais alta que a água. Deixa eu botar aqui. Aqui é mais alta. 2. A água do mar congela a uma temperatura mais baixa que a água pura, ambas ao nível do mar? Certo. Certo, porque isso tem a ver com o que nós estudamos. Com o acréscimo de um soluto não volátil a um solvente, há uma diminuição da pressão máxima de vapor, um aumento da temperatura de ebulição e uma diminuição da temperatura de congelamento. A água congela zero. Quando eu coloco um soluto não volátil a ela vai congelar numa temperatura inferior a zero, mais baixa que a água pura. 3. Uma solução aquosa de sacarose ferve a uma temperatura mais baixa que a água pura? Não. Olha aqui o que está dizendo aqui, ó. Aqui na ebiloscopia. A ebiloscopia é o aumento da temperatura de ebulição de um solvente quando a ele é acrescentado um soluto não volátil. Então aqui ferve uma temperatura mais. Peraí. Ah, tá certo. Interpretei aqui errado. Falei uma coisa e fiz outra. Mais alta? Claro, né? Claro. Coloco sacarose na água pura, a água ferve a 100. Se eu coloquei sacarose, a água vai ferver a 110. Então, a temperatura dessa solução é o que em relação à água pura? Mais alta. Dei-me viajar na maionese. Certo? 4. Uma solução aquosa de sacarose congela a uma temperatura mais alta que a água pura? Isso quer dizer que se a água pura congela zero, a água e sacarose vai congelar a 5, 6, 7, 10 graus Celsius? Não, nada a ver. É mais baixo. Está errado. Fechou. É isso mesmo. Agora. Quero ver se vocês entenderam alguma coisa de cálculo de concentração. Essa questão aqui. 3. Por gentileza, 5 minutos. Não, já prova o material.
Aí. C. Será que é C? Será que é C? Ah, sonzeira. A Lua também C. Vou esperar mais 2 respostas, daí eu vou começar. Uma, duas, três, quatro. Fechou. Deve-se assim. Então, ele quer o quê? A incorreta. Incorreta. Pessoal, nós temos 2 soluções aqui. Ambas são feitas, compostas por 1,5 litro de solventes, com o mesmo soluto, mas de massa diferente. Bem, gente, qual é a solução mais concentrada aqui? A 2, né? A concentração da solução 2 é maior que a concentração da solução 1. Portanto, a solução 2 vai ter maior efeito corrigativo. Essa solução aqui vai ter menor pressão máxima de vapor, maior temperatura de ebulição e menor temperatura de congelamento em relação a 1. Certo? Vocês foram na C. A C diz o seguinte: as temperaturas de solidificação das 2 soluções são mais altas do que a da água pura? Realmente está incorreto. Por quê? A partir do momento que eu tenho uma solução, o que vai acontecer com a temperatura de solidificação dessa solução? Vai diminuir em relação à temperatura de solidificação da água pura. Então, ambas solidificam numa temperatura mais baixa do que a solidificação da água pura. Realmente, é essa a alternativa. Cuidado. Eu posso trocar o volume e eu posso trocar o tipo de soluto. E se eu trocar o tipo de soluto, posso cair num problema bem grande. Posso não. Vou cair. Caiamos, então. Aqui. Exercício 22. E aí, como agora trabalhar com esse tipo de exercício? Como eu não passei para vocês, esse eu vou resolver com vocês. Bom, nós temos aqui, então, o enunciado que diz o seguinte: a uma dada temperatura, a solução aquosa, que possui a menor pressão de vapor é a D, ele quer achar a menor pressão de vapor. Eu vejo aqui que eu tenho com solutos diferentes. 2 soluções com HCl e 2 soluções com ureia.
as concentrações acabam sendo um pouco diferentes também. Então, aqui eu tenho alguns critérios a serem seguidos. Thiago pedindo para aceitar ali. Opa. Beleza, obrigado. Então, primeiro passo. O que me importa nos efeitos coligativos é a quantidade de partículas. Se tu pegar lá a teoria diz que quanto maior o número de partículas, maior o efeito coligativo. Para saber o número de partículas, eu tenho que saber quem são os eletrólitos e quem são não eletrólitos. O que são eletrólitos? Opa. Eletrólitos e não eletrólitos. Eletrólitos são espécies que, quando colocados em água, eles geram íons. E não eletrólitos, é lógico que não geram íons quando colocado em água, por exemplo. Então, o problema está aqui, ó, gerar íons. Ao gerar íons, eu gero partículas. Como eu vou demonstrar aqui no HCl. Desculpa. HCl é um ácido. E a característica do ácido é que, quando colocado em água, vai acontecer isso aqui. H+, mais Cl-. O que eu quero que vocês observem é que, a partir de uma espécie que eu tinha só, uma espécie, quando eu coloquei em água, gerou-se duas espécies, duas partículas, após ser colocado em água. Então, se eu comecei com uma concentração desse carinha aqui, 0,2 mol por litro, após separação, gerou-se 2 mol por litro dessa partícula e 2 mol por litro dessa partícula, totalizando 0,4 mol por litro de partículas. E é isso aqui que eu vou ter que levar em consideração. É isso aqui. Vamos falar agora da ureia. A HCl, então, é um eletrólito. Vamos falar da ureia. A ureia é um não eletrólito. Não vai acontecer isso com a ureia. Sinal que quando eu colocar a ureia em água, eu vou ter o quê? Ureia. Sinal que se eu ter 0,1 mol por litro de ureia aqui, eu vou ter 0,1 mol por litro de ureia aqui também. Vejam só, então, essa solução aqui se destacou. Ó. Tem maior número de partículas. Tem maior número de partículas. Tá? Memorizem aí. Eu acho que vou ter que apagar aqui embaixo, peraí. Vamos continuar. Próxima substância, HCl. Ah, o HCl já está feito lá em cima. Tá bom, copia então. H+, mais Cl-. Ácidos têm esse tipo de comportamento. Só que agora é 0,1. 0,1 mol desse, ó, começa com 0,1 aqui. Quando eu separo, eu tenho 0,1 para 0,1, porque aqui é questão de estequiometria, gente. Nós usamos em cálculo estequiométrico. 1 para 1 para 1. Então, se eu tenho 0,1 para 0,1 para 0,1. Bom, o que eu faço agora? Soma essas partículas e aqui eu tenho 0,2. Opa, já vou lá. Então, ó, essa aqui 0,4 mol por litro, essa aqui 0,1 mol por litro e essa aqui 0,2 mol por litro. Então, por enquanto, a solução A tem maior quantidade de partículas, portanto, o efeito coligativo nela vai ser mais pronunciado. Vamos para a última. Ureia. Novamente, ureia, quando colocada em água, gera ureia. Beleza.
Se eu tenho aqui 0,3 mol por litro, aqui eu vou ter a mesma quantidade, porque a estequiometria aqui é 1 para 1. Então, aqui eu vou ter 0,3 mol por litro. Pronto. Vamos lá. Então, eu tenho aqui 0,4, opa, 0,4, 0,1, 0,2, 0,3. Em qual desses itens, A, B, C ou D, de cima para baixo, eu tenho maior número de mols de partículas? Maior quantidade de partículas? Responda para mim, por gentileza. A. Perfeito, A. Portanto, nessa solução A, eu vou ter a menor pressão máxima de vapor, a maior temperatura de ebulição e a menor temperatura de congelamento. O que ele quer? A uma dada temperatura, a solução que possui a menor pressão máxima de vapor. Acabou. Está aqui. Bom, mas vocês querem dar um print aí, ó? Tá, mas como é que eu vou descobrir quem são os eletrólitos, quem são os não eletrólitos e aqui em cima, né? Esse problema aqui. Aqui geralmente tu vai colocar quem? Geralmente porque tem muita exceção, né? Tu vai colocar os ácidos, tu vai colocar as bases, tu vai colocar os sais. Esses geralmente são os eletrólitos, tá bom? Anota aí. Não eletrólitos, quem tu vai usar? Já tivemos aí, né? A ureia. Nossa. Vão ter os açúcares, glicose, sacarose e todas essas oses da vida. Vamos ter álcool, por exemplo, etanol. Vamos ter proteínas. A letra está feia, mas como eu estou falando. Então, ureia, açúcares, glicose, sacarose, álcool, por exemplo, etanol, proteínas. São não eletrólitos. Quando eu tenho um não eletrólito, isso vai acontecer. Ó. 1 mol gera 1 mol. Como aqui, ó. Isso aqui é um não eletrólito. Esse é o comportamento de um não eletrólito. Quando tem um eletrólito, aí que está o problema. Quando tem um eletrólito, tem que saber separá-lo, como nós temos aqui. Né? A ureia, desculpa, não é a ureia. O HCl, como é que tu vai separar no cátion e no ânion? Aí tem que ter conhecimento da química das funções inorgânicas. Ó, vai lá. Ó. Tá aqui, questão 24. Vai exigir o mesmo raciocínio que lá em cima. Tenta fazer. Tenta fazer. Vou dar 5 minutinhos para vocês tentarem fazer. Oito e 57, 9 e 2. Ah, pois é, perdeu a explicação, né, Michele? Mas tu não pegou a explicação do exercício anterior? Não conseguiu pegar? Tá, então dá só um tempinho que aí a gente já resolve.
Ó, quem eu tenho de eletrólito aqui, Michele? São esses dois aqui, ó. Esses dois são eletrólitos, esses dois aqui não eletrólitos, são açúcares. Isso, Michele. Ó. Ó. Só que aqui, ó. Um, dois, três, 4 respostas, tá bom. Vou começar a resolução. Então, já definimos aqui, em conversa com a Michele, né? Definimos os eletrólitos. Quem são? Deixa eu apagar aqui. Deixa eu apagar aqui. Deixa eu apagar aqui. Deixa eu apagar aqui. Vou ver se consigo fazer aqui na lateral. Esse é um eletrólito. Então, quando colocado em água, KCl vai gerar quem? K mais Cl menos. Como é que tu sabe disso? Tu tem que procurar na tabela de cátions e ânions, ok? Você vai ver que o potássio é cátion, o cloro é ânion. Você vai lá na tabela de cátion, ele está positivo e ele está negativo. Qual é a estequiometria aqui? 1 para 1 para 1. Mas ele tem qual aqui? É 0,1 a concentração dele. É 0,1, então, se eu começo com 0,1 mol dele, eu vou ter 0,1 dele, 0,1 dele, somo, totalizando 0,2 mol por litro de partículas. Beleza. Vamos em frente. Vamos agora para glicose. A glicose é um açúcar, e o açúcar é um não eletrólito. Então, o que vai acontecer? Quando eu coloco em água, simplesmente vou ter C6H12O6. Ao invés de sólido, ele vai estar no estado aquoso. 1 mol aqui, 1 mol aqui, mas eu tenho a concentração de 0,3. Então, 0,3 aqui gera 0,3 aqui, mol por litro de partículas. Aqui tinha 0,2, aqui 0,3. Aqui é um outro açúcar. Então, quando eu coloco em água, gera C12H22O11, que é sacarose, apenas em estado aquoso. Estequiometria 1 para 1, mas eu tenho aqui 0,1 mol. Então, eu vou ter 0,1 mol aqui, vai gerar 0,1 mol por litro aqui. 0,2, 0,3, 0,1. Vamos para a última. E o último é o outro eletrólito. Se é um eletrólito, vou separar em cátion e ânion. Quem é o cátion? Geralmente é o metal, na minha estrutura. Quem é o metal na estrutura? O sódio. Se tu procurar o sódio na tabela de cátions, não vai esse 2 embaixo do sódio, senão que esse 2 vem para frente. Na+. Quem é o ânion? Tu vai lá
buscar na tabela de ânions, e tu percebe que esse ânion existe lá dessa forma mesmo como é que está, SO4. Então, esse 4 não vai para frente. Então, fica SO4, esse é um ânion, ele tem carga é menos 2. Então, aqui nós temos uma estequiometria de 1 para 2 para 1. Mas aqui eu tenho 0,3. 0,3 para... Me ajudem. Não necessariamente é a única covalente, tá, Michele? Para 0,3, o que eu coloco aqui? Vamos ver se vocês estão entendendo. Que valor eu coloco ali? 0,9? No total, né? Isso, total. É 2 vezes Porque... 0,3 mais 0,3, 0,9. Isso, garoto, isso. O total dá 0,9. Perfeito. 0,9 mol por litro de partículas. Pronto. Agora já matamos, né? Aqui tem 0,9. Aqui tem 0,1. Aqui tem 0,3 e aqui tem 0,2. Quem tem maior quantidade de partículas? O 0,9. O item 4. Então, no 4, eu vou ter maior efeito coligativo. E quem tem o menor efeito coligativo? É a 3. Então, eu sei que na ponta tem que ter o 4 e o 3, nas pontas. Mas o que ele quer? Vamos tentar entender, né? Porque nós nem lemos aqui. Ele quer ordem decrescente de temperatura de ebulição. Ordem decrescente é da maior temperatura de ebulição para a menor temperatura de ebulição. Quem tem a maior temperatura de ebulição? Quem tem maior número de partículas. Quem tem maior número de partículas? O 4. Então, então já posso pegar aí, risca esse aqui, risca esse aqui. E depois do 4, quem tem mais número de partículas? O 2. 4, 2, está fechando. Agora a decisão. E depois do 2, quem tem maior número de partículas? 1. Fechou B. Luan acertou. O iPhone de Ron acertou. O Eduardo Albino acertou. E a Michelle me perguntou. É assim, ó, porque cada exercício aí é um jeito diferente de você tentar entender, né? Porque você tem que pegar reconhecer quem é o sal, reconhecer quem é ácido e quem é base para saber quem é um eletrólito, para poder separar. Tem que saber separar. O não eletrólito não tem problema. Tá? Então, assim, ó, para matar essa parte aqui, ó, de eletrólito, não eletrólito, número de partículas, esse aqui. Façam esse. E aí eu tenho que partir para aula. Falta quanto para cair ainda? Não está aqui. Não está mostrando para mim. Cinco minutinhos, 9 e 7, 9 e 12. Enquanto isso, eu vou ouvir o Olavo de Carvalho. Mas eu estou com um fone em vocês, tá? Faltam 10 minutos para acabar. Não, tranquilo. Dá para resolver isso aí. 5 minutos para vocês e mais 5 para eu responder.
Que coroa não quer, rapaz? Ô, Luan, hein? Rápido no gatilho, rapaz. Todos são eletrólitos. Todos são eletrólitos. Todos três. Vamos resolver? Todos três são sais. Tá? Se tu for na tabela de cátions de ânions, tu vai perceber, você tem lá eles presentes. Vamos então ver como é que fica então a dissociação desses sais, para ver quantas partículas vão gerar. Na, NO3. Você separa aqui, ó, porque tu tem aqui o cátion e aqui é o ânion, tá? Gerando Na mais NO3 menos. Você tem o outro, que é... Peraí, não vai dar muito certo, não vai ter espaço aqui. Que é o Mg. O que aconteceu aqui? Mg SO4. Separa aqui o cátion de ânion. Como é que eu reconheço? Esse aqui é um metal. Esse metal é cátion. O resto se torna o ânion. Vamos lá. Mg2+, SO4, 2 menos. Esse 4, você pode perceber, está lá na constituição do ânion sulfato, na tabela de ânions da periódica. Então esse 4 fica ali bem bonitinho, paradinho, não tira ele daí. Olha só a diferença que vai acontecer agora no próximo. NaNO3. Não, Na3PO4. Tá feio, mas tá bonito. Esse 3 aqui, se tu procurar lá na tabela de cátions, ele tá junto com o Na? Não, não está. Se não está, quando eu separo aqui, ele vai para frente. 3Na+, mais PO4 menos 3. A questão é estequiometria, como é que fica? 1 para 1
para 1. 1 para 1 para 1. 1 para 3 para 1. Olha a questão da estequiometria. Sob a mesma pressão, comparando-se as temperaturas de congelamento das 3 soluções aquosas diluídas de mesma concentração. Os 3 têm a mesma concentração. Qual concentração? Inventa qualquer valor. 1. Então, aqui vai ser 1, vai ser 1, e vai dar 2 mols por litro de partícula. Aqui vai ser 1, aqui vai ser 1, aqui vai ser 1, vai ser 2 mol por litro de partícula. Aqui vai ser 1, aqui vai ser 3, e aqui vai ser 1. 4 mol por litro de partícula. Opa! Então é o seguinte, presta atenção. Essa solução e essa solução têm a mesma quantidade de partículas, sinal que os efeitos correlativos serão os mesmos nas duas. E essa aqui tem maior quantidade de partícula. Então, essa aqui vai ter menor pressão máxima de vapor, maior temperatura de ebulição e menor temperatura de congelamento, que não coube aí. E aí? Qual alternativa que se enquadra, então, nessa aqui? Será que o Luan está certo? O Luan só está dando bola dentro hoje. Vamos confiar nele? Está acertando bastante. Mas pode errar também, né? Ele não é perfeito. Ele falou B. Ele falou B. A solução de Na3PO4 tem ponto de congelamento mais baixo que as demais soluções? Faz sentido o que ele falou? Faz sentido a resposta dele, gente? Dê a sua opinião. Pressão. Pressão, temperatura, são variáveis de estado. E aí, gente, será que a Michelle também? Ó, 2 pessoas de peso na turma, hein? Luan e Michelle. Geralmente eles não dão bola fora, geralmente não. Geralmente, não sempre, né, gente? Por favor. Ah, joia. Mas ninguém vai opinar? Tá todo mundo travado? Mas, gente, olha o que eu acabei de falar. Aqui nós temos o maior número de